Um jornalista brasileiro exilado nos Estados Unidos, prestes a fazer um depoimento histórico no Congresso americano, na respeitada Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos. E qual o objetivo? Expor ao mundo o que ele chama de uma repressão transnacional orquestrada por um dos homens mais poderosos do Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse é Paulo Figueiredo e nesta terça-feira, a partir das 14 horas, horário de Brasília, ele terá a chance de contar, ao vivo, uma história que, segundo ele, não apenas ameaça a soberania dos Estados Unidos, mas também sufoca a democracia brasileira. Como Figueiredo chegou a esse momento? Por que suas denúncias ganharam tamanha repercussão? E o que ele vai revelar aos congressistas? Nos próximos minutos, mergulharemos em uma saga que mistura política, justiça e a luta pela liberdade de expressão, em um enredo que mantém milhões de brasileiros apreensivos. Prepare-se, porque essa história é de tirar o fôlego. Adão e Eva, no paraíso. Pode comer, ela falou que não tem nenhum problema. A informação confiável é decisiva. Sensuc, pesquisas de opinião. Paulo Figueiredo não é um nome que passa despercebido. Antes de se tornar alvo de investigações no Brasil, ele era um dos jornalistas mais influentes do país, com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. Seu programa na Jovem Pan News, comparado por ele à Fox News americana, era o mais assistido da emissora, uma verdadeira potência no jornalismo brasileiro. Mas tudo mudou em dezembro de 22, quando Figueiredo, que vive legalmente nos Estados Unidos desde 2016, começou a sentir o peso de medidas que ele descreve como perseguição política. Sem nenhuma citação formal, ele teve suas contas nas redes sociais canceladas, seus ativos financeiros congelados e até seu passaporte brasileiro revogado. Tudo isso, segundo ele, sem o devido processo legal garantido pela Constituição brasileira. E qual o motivo? Suas críticas contundentes ao Supremo Tribunal Federal, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, que ele acusa de liderar uma campanha de repressão contra vozes dissidentes, essa perseguição, no entanto, não se limitou a Figueiredo. Jornalistas como Guilherme Fiuza, que também enfrentou censura, deputados federais como Daniel Silveira, condenado a 9 anos de prisão por críticas a Moraes, e até cidadãos comuns que tiveram suas contas bloqueadas ou foram investigados, sentem o mesmo peso. Esse clima de medo, onde expressar uma opinião política pode resultar em represálias, é o que Figueiredo chama de uma ameaça à democracia. Mas como tudo isso começou? Para entender, precisamos voltar a 2019. Quando o então presidente do Supremo, Dias Toffoli, abriu um inquérito para investigar a disseminação de fake news e ameaças contra o tribunal, seus ministros e familiares. Conhecido como o Inquérito das Fake News, ele foi baseado no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que permite à Corte investigar atos que ocorram nas dependências do tribunal. Toffoli já teve que dar um certo drible no regimento para encaixar o inquérito dentro do artigo 43 e driblou novamente as regras ao entregá-lo à responsabilidade de Moraes, sem sorteio. Alexandre de Moraes foi escolhido como relator e o que começou como uma investigação aparentemente limitada transformou-se em uma das operações mais controversas da história recente do Brasil. Logo no início, em abril de 19, Moraes ordenou a remoção de uma matéria jornalística da revista Cruzoé e do site O Antagonista, que ligava Toffoli a escândalos de corrupção da Odebrecht. A ordem veio acompanhada de uma ameaça de multa diária de R$100 mil, caso o conteúdo não fosse retirado. Essa decisão chocou o país, que a viu como um ataque direto à liberdade de imprensa, garantida pelo artigo 5º, inciso 4º da Constituição, que assegura a livre manifestação do pensamento. O inquérito não parou por aí.
ele evoluiu para investigar redes de que chamaram de desinformação, especialmente ligadas a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes passou a ordenar prisões, bloqueios de contas em redes sociais e até a suspensão de plataformas inteiras. Um dos casos mais emblemáticos ocorreu em agosto de 24, quando a rede social X, a antiga Twitter, foi bloqueada no Brasil por mais de um mês até o final das eleições, após um embate com Moraes. A justificativa era que a plataforma não cumpria ordens judiciais para remover conteúdos considerados desinformativos, embora a reportagem se baseasse em documentos oficiais da Justiça. Esse episódio intensificou as críticas, questionando como um juiz poderia, em nome da defesa da democracia, restringir o acesso de milhões de brasileiros a uma ferramenta de comunicação global. A Constituição, em seu artigo 5º, garante que ninguém será privado de liberdade ou bens sem o devido processo legal. Mas as ações de Moraes, que muitas vezes envolvem decisões monocráticas, sem julgamento prévio, indicam sua ilegalidade. O impacto dessas medidas foi além das fronteiras do Brasil. Em 2024, vazamentos de mensagens revelaram que Moraes usou o Tribunal Superior Eleitoral, que ele presidia, para conduzir investigações informais contra apoiadores de Bolsonaro. Essas revelações, descritas por figuras como Deltan Dallagnol como 1000 vezes pior que o escândalo da Vaza Jato, mostraram que Moraes pode ter ultrapassado os limites de sua autoridade, agindo como investigador e juiz no mesmo caso, algo que fere o princípio da separação de poderes. Esses vazamentos alimentaram a indignação de muitos brasileiros que já viviam sob a sombra de um STF cada vez mais poderoso. Em setembro de 24, a oposição reagiu, apresentando um pedido de impeachment contra Moraes, apoiado por 156 deputados. Do que o acusavam? Abuso de poder, especialmente no inquérito das fake news e nos bloqueios de plataformas como X. Apesar disso, o pedido não avançou, com o STF reafirmando que as decisões de Moraes são constitucionais e endossadas pelo plenário da Corte. Enquanto o Brasil lidava com essas tensões internas, as ações de Moraes começaram a reverberar nos Estados Unidos. Empresas americanas como a Rumble, uma plataforma de vídeos popular entre conservadores, e a Truth Social, ligada a Donald Trump, sentiram o impacto das ordens judiciais brasileiras. Em fevereiro de 25, essas empresas abriram um processo contra Moraes no Tribunal Federal do Distrito da Flórida, acusando-o de violar a primeira emenda da Constituição americana. O caso girava em torno de ordens secretas emitidas por Moraes que exigiam a suspensão de contas de brasileiros baseados nos Estados Unidos, como a do influenciador Alan dos Santos. Santos, um fugitivo no Brasil, teve sua extradição negada pelos americanos em 2024, que consideraram suas acusações como crimes de opinião protegidas pela liberdade de expressão. As empresas alegam que Moraes tentou contornar a lei americana exigindo a censura de conteúdos protegidos nos Estados Unidos sob ameaça de multas e bloqueios. No dia 25 de fevereiro de 2025, a juíza Mary Scriven decidiu que o processo era prematuro, já que as ordens de Moraes não haviam sido formalmente aplicadas nos Estados Unidos, conforme exigem tratados internacionais. Isso significava que, por enquanto, Rumble e Truth Social não precisavam cumprir as exigências do ministro. A decisão foi celebrada como uma vitória parcial, com o CEO da Truth Social, Devin Nunes, chamando-a de um marco para a liberdade de expressão online. No entanto, o processo continua em andamento, com um prazo de 21 dias para Moraes responder sob risco de julgamento à revelia. Esse caso não é apenas uma disputa jurídica. Ele simboliza um choque entre jurisdições, com o Brasil dizendo que defende a sua soberania e os Estados Unidos protegendo seus princípios constitucionais.
A resposta de Moraes ao processo americano foi firme. Em 21 de fevereiro de 2025, ele ordenou a suspensão da Rumble no Brasil por não cumprir a exigência de nomear um representante legal no país, uma medida semelhante à que bloqueou a rede social X no ano anterior. Essa decisão reforçou a percepção de que Moraes está disposto a confrontar não apenas opositores internos, mas também empresas estrangeiras, mesmo que isso gere tensões diplomáticas. O governo brasileiro, liderado por Lula, saiu em defesa do STF. Em 3 de junho de 25, Lula declarou que qualquer tentativa de impor sanções contra Moraes é inaceitável, enfatizando que o Brasil não é uma colônia. Essa postura reflete a gravidade do momento, com o país dividido entre aqueles que veem Moraes como um guardião da democracia e os que o acusam de autoritarismo. Nos Estados Unidos, a pressão contra Moraes ganhou novo fôlego. Em maio de 25, durante uma audiência no Congresso, o congressista Cory Mills questionou o secretário de Estado Marco Rubio sobre a possibilidade de aplicar sanções contra Moraes, sobre a Lei Magnitsky, que pune violações de direitos humanos com congelamento de ativos e proibição de entrada nos Estados Unidos. Rubio respondeu que a questão está em revisão e que sanções são uma grande possibilidade. Postagens no X entre 13 e 21 de junho sugerem que Moraes já foi notificado de possíveis sanções, com alguns afirmando que ele não poderá entrar nos Estados Unidos caso seja condenado no processo movido por Rumble e Truth Social. Embora não haja confirmação oficial até agora, essas notícias alimentam a narrativa de que Moraes está sob escrutínio internacional. No centro dessa tempestade está Paulo Figueiredo, cuja trajetória de resistência o levou ao palco do Congresso americano. Sua luta começou com denúncias públicas, como a sugestão a Elon Musk, em fevereiro de 25, para usar a Lei Magnitsky contra Moraes, que respondeu com um intrigante interessante. Figueiredo também se reuniu com congressistas como Cory Mills e figuras como Eduardo Bolsonaro e Felipe Barros, articulando uma campanha para expor o que ele chama de repressão transnacional. Essa campanha culminou em sua convocação para depor na Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, um evento que promete ser um divisor de águas. E agora chegamos ao momento mais aguardado, o depoimento de Paulo Figueiredo, que será transmitido ao vivo nesta terça-feira, a partir das 14 horas, horário de Brasília. Ele promete revelar detalhes chocantes sobre como Moraes perseguiu jornalistas, deputados federais, cidadãos americanos e até grandes empresários como Elon Musk e Chris Pavlovski, CEO da Rumble. Entre os temas esperados estão os casos de brasileiros colocados na lista vermelha da Interpol, tentativas de coagir empresas americanas a fornecerem dados de pessoas em solo americano e ordens judiciais que, segundo Figueiredo, violam a soberania dos Estados Unidos. Ele também responderá a perguntas dos congressistas que demonstram interesse bipartidário no tema, em um momento em que as relações entre Brasil e Estados Unidos estão sob tensão. O que está em jogo vai muito além de uma disputa jurídica ou política. É a pergunta que ressoa na mente de milhões de brasileiros. Pode um juiz, em nome da defesa da democracia, restringir liberdades fundamentais garantidas pela Constituição? As ações de Moraes, que vão desde os bloqueios de contas até a suspensão de plataformas, criaram um clima de medo, onde muitos hesitam em expressar suas opiniões. O depoimento de Figueiredo no Congresso americano é mais do que uma denúncia. É um apelo por justiça, que pode redefinir o futuro da democracia brasileira. Nesta terça-feira, a partir das 14 horas, o mundo estará assistindo. E você, vai ficar de fora? Fique ligado no canal Pílulas da Direita para acompanhar essa e tantas outras histórias desse nosso conturbado país.
Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que muitas outras pessoas possam ficar por dentro desses assuntos tão importantes para o nosso futuro. Não perca a série Estratégia para um Futuro Livre do País. São 7 episódios para entender o que trava o Brasil e como mudar isso de verdade. Tá na tela. Clica em Confira e começa agora com o primeiro vídeo, com o título Por que o Brasil não sai do lugar? O Brasil merece melhor futuro.